E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa aula da maneira como a gente já vem fazendo na semana passada, com a aula gravada. E na semana passada a gente fechou a nossa aula sobre as fibras naturais, as fibras têxteis naturais. E aí a gente viu as fibras que eram vegetais em sala, as fibras animais e minerais na aula anterior. E hoje a gente vai ver um pouco sobre as fibras têxteis químicas, que elas são um pouquinho diferente das que a gente viu anteriormente. E qual é a principal diferença das fibras têxteis químicas? Ela é uma fibra que é obtida por meios artificiais, ou seja, ela vem da indústria química. As outras fibras que a gente viu nas aulas anteriores, elas vêm da indústria, não vêm da indústria química, elas nascem, elas surgem na natureza, elas já estão na natureza. Já essas que a gente vai ver hoje, elas vêm de meios artificiais, elas vêm da indústria. E essas fibras, elas são produzidas pelo homem e elas podem ser fabricadas com alguns polímeros orgânicos, naturais ou sintéticos. Então, aqui a gente, nas fibras têxteis químicas, a gente vê muito sobre química mesmo, sobre produtos químicos, sobre algumas ligações. Lembram quem acabou de entrar agora e acabou de sair ou do cursinho ou do colégio? É bem aquelas aulas de química sobre ligações, reações. A gente não vai se aprofundar nisso aqui, claro, porque nem é o nosso objetivo, mas a gente vai ver um pouco sobre isso. E essas fibras, elas se classificam, tem algumas classificações. Tem as fibras que são sintéticas, e as fibras sintéticas, elas são obtidas de polímeros orgânicos sintéticos. Elas foram descobertas mais ou menos por volta de 1940. Lembra um pouco sobre o que a gente já falou nas aulas anteriores das pesquisas que aconteciam durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essas fibras surgiram mais ou menos nessa época. E as principais fibras sintéticas, elas se baseiam em poliamidas, poliéster e alguns polímeros que são derivados vinílicos, como as fibras acrílicas. E aí, elas podem ser também as fibras, aqui a gente tem sintéticas, ou elas podem ser artificiais. As fibras artificiais, elas são obtidas de alguns polímeros orgânicos naturais. E as fibras artificiais, elas podem se dividir em duas: as fibras artificiais regeneradas ou modificadas. A regenerada é quando a fibra química, ela é de um polímero natural, é retido ou regenerado depois do processo de formação da fibra. Depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem. Essas fibras podem ser viscose, modal, liocel. Já as fibras artificiais modificadas, elas vêm quando um derivado químico de um polímero natural, ele é preparado, dissolvido e depois ele sai ali da máquina como um fio, e a natureza química desse derivado, ela se conserva, que é o acetato. Um exemplo seriam os acetatos. Então, a gente vai agora se aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas, ver exemplos para vocês conseguirem entender como funciona essa divisão, essa classificação dessas fibras. E aí, vamos entender um pouco como acontece a obtenção desse fio de uma fibra química. Porque, como a gente viu nos casos anteriores, as fibras naturais, na planta ou no animal, essa fibra ela já está ali pronta. Ela precisa ser só preparado. Por exemplo, no caso da seda, para se obter a fibra, ela precisa ser soltado o casulo. Na lã, para obter a fibra, a gente precisa pentear aquela lã que sai do animal. Então, ela já nasce ali. Já aqui, como acontece para um produto químico se transformar em fio? Então, é usado um aparelho, uma fieira que se chama, que é parecido com isso aqui. Ela tem a aparência como se fosse de um chuveiro,
que a água entra e tem vários buraquinhos e ela sai como um fio de água. Aqui, esses fiozinhos que saem são extremamente finos, os buraquinhos, os orifícios por onde o produto químico vai sair ali na fieira, eles podem ter alguns tamanhos diferentes, mas sempre são tamanhos extremamente pequenos, para que esse fio saia bem fininho, para conseguir depois se transformar no tecido. E a fiação, ela tem alguns tipos diferentes, pode ser por fusão, fiação a seco ou fiação a úmido. Na fiação por fusão, tem um ar frio aqui. Então, a massa que foi colocada aqui na fieira, essa massa, que é o produto químico que vai ser preparado, ele vem como um líquido, como uma massa, como uma goma bem vistosa, e essa goma vai passar por esse produto, por esse equipamento, e vai sair como um fio. Aqui, na fiação por fusão, a goma entra nesse compartimento, ela tá ali numa temperatura alta e conforme ela vai saindo da fieira, um ar frio vem, resfria esse material e ele se transforma nos fiozinhos que depois vem aqui para ser enrolado nesse cilindro, o fio. Já a fiação a seco, ela sai daqui com a diferença de que vem um ar quente para poder solidificar esse fio que está saindo. E a diferença aqui da fiação a úmido é que ela vem e cai em um banho, ela passa por um banho que é um banho de coagulação. É um produto químico ali úmido, que está em meio aquoso, e essa fibra vai sair da fieira, passar pelo banho de coagulação e aí ela se transforma em um fio. Então, nesses três processos, tanto por fusão quanto a seco e a úmido, a intenção é que essa massa química que foi produzida saia da fieira, passe por algum processo, ar frio, ar quente ou banho de coagulação, e esse processo vai fazer com que o fio que saiu dali se solidifique e se transforme em um fio permanente. Esse fio não vai depois ou desfiar ou derreter ou amolecer novamente. Ele se transforma num fio ali permanente. E aí tem alguns outros processos que esse fio vai passar para que ele seja depois apto, para que ele esteja apto para ser tecido, se transformar em tecido. O segundo passo é a estiragem. A estiragem, ela é ainda um processo molecular, que a gente usa moléculas e ele tem por objetivo alcançar as propriedades mecânicas ideais de uma fibra. Então, como isso pode acontecer? Os filamentos que vão saindo ali da fieira, independente de qual seja a forma de fiação, eles não são, logo que saem dali, totalmente adequados para se transformarem em tecidos. Então, o que é preciso fazer? Pegar vários fiozinhos daquele que saem dali, esses fiozinhos vão se unir e eles vão ser estirados para que eles se juntem, passem por esse processo molecular e se transformem em um fio apto para ser transformado em têxtil depois. Um outro processo pelo qual o fio pode passar é a texturização. A texturização, como o próprio nome já diz, é dar textura para o fio. Então, essa textura pode ser feita de várias formas diferentes e isso faz com que o fio ele se torne mais confortáveis. Alguns casos, por exemplo, o fio é texturizado com ar, é colocado jatos de ar nesse fio para que ele fique fofinho. Então, ele vai ter ar dentro do fio e esse ar vai fazer com que ele inche um pouco e ele fique fofo. Depois de tecido, o fio que recebe essa texturização, depois que ele vai para o processo de tecelagem, ele tem uma cobertura maior e um maior conforto na hora de ser usado. Um outro processo que o fio pode passar é a cripagem. A cripagem, ela também pode ser chamada de
ondulação. E é assim como texturização, como o próprio nome já diz. A fibra vai ser passado por um processo que ela vai receber várias ondinhas. A cripagem é como se fosse umas quebras que vai dando no fio e esse fio vai ficando ondulado. Isso faz com que essa fibra ela se torne mais fácil depois na hora de fazer misturas. Então, quando eu vou juntar, por exemplo, um fio que foi produzido aqui com outro tipo de fibra, o fio que recebeu a cripagem, ele vai se mesclar melhor com outros tipos de fibra. E a moldagem, ela é um processo semelhante ao processo de extrusão. A extrusão é esse processo aqui. Sair a massa química, aquele produto químico sair da fieira. Isso chama extrusão. E a moldagem é um processo semelhante, só que ao invés de ser extrudados, os filamentos são extrudados alguns filmes. Então ele não sai como um fiozinho, ele sai como um filme, como se fosse uma pele, que ele pode ser ou não transformado em fibra e ele é usado em outros produtos industriais, não é usado só na obtenção de fios têxteis. E assim como as outras fibras que a gente já tem visto nas nossas aulas, as fibras químicas, elas também têm as suas propriedades específicas. Lembra que a gente viu quais são as propriedades do algodão, do linho, qual é a resistência, tudo mais das fibras. E as fibras químicas também têm as suas propriedades. Essas propriedades a gente pode dividir em 4. Geométricas, as propriedades geométricas são relacionadas com as dimensões e a forma da fibra. Então, o comprimento, a área, forma de seção transversal. Seção transversal é quando a fibra é cortada, qual é o formato desse corte. E o crimp, que é o ondulamento, que é isso que a gente viu aqui, ó, no slide anterior. A cripagem, que é a ondulação. Então, isso também é medido nas propriedades geométricas de uma fibra. E as propriedades físicas, também como a gente viu já nas outras fibras, densidade, propriedades térmicas, ópticas e elétricas. Então, aqui por exemplo, propriedade térmica, se ela aquece, mantém temperatura ou não, se ela transmite, conduz energia elétrica, tem algumas fibras que conduzem eletricidade, então essas são as físicas. Mecânicas, rigidez, extensibilidade, resistência, lembra? Resistência que a gente viu já nas outras fibras, elasticidade, a gente também já viu nas outras fibras, resiliência, dureza, é um pouco do que a gente já vem vendo nas outras. E propriedades químicas, se essas fibras elas são resistentes ao efeito de ácidos, bases, alguns agentes oxidantes, radiações. Isso aqui é muito importante, por exemplo, para produzir, se a gente vai produzir um uniforme. Então, o uniforme ele tem que ser resistente se é um uniforme para laboratório ou um uniforme médico. Ele tem que ser resistente a alguns agentes, a alguns produtos químicos, porque a pessoa que vai usar a roupa vai estar ali em contato com alguns tipos de químicos. Então, essas são algumas propriedades. Aí depois, conforme a gente for vendo as fibras, eu vou mandando para vocês da mesma forma que eu já venho mandando nos outros. A listinha com todas as propriedades, a manutenção e tudo mais de cada uma das fibras específicas. Porque agora a gente vai fazer a divisão. Lembra que a gente viu? As fibras podem ser artificiais ou sintéticas, e dentro das artificiais elas podem ter 2 divisões. E uma dessas divisões são as fibras regeneradas. Elas podem ser regeneradas ou modificadas. Então, primeiro a gente vai ver sobre as fibras artificiais regeneradas. E a primeira que aparece aqui é a viscose. Então, o que é a função principal das fibras regeneradas? Qual é a característica principal? A fibra regenerada, ela vai vir de um polímero que é natural.
Então, aqui a gente usa geralmente, o mais comum são os polímeros de celulose. A celulose que é um material retirado dos troncos de árvore. Então, as fibras regeneradas, elas se originam de um polímero natural. Já as modificadas, elas vão se originar de um derivado químico de um polímero natural. Essa é a principal diferença. Depois, no final, a gente faz uma revisão para vocês conseguirem entender sobre as principais diferenças das duas. Mas a primeira fibra artificial regenerada, que a gente vai ver, é a viscose. A viscose, ela foi a primeira fibra inventada pelo homem. Antes, as fibras eram só as que estavam na natureza. E, a partir de pesquisa, surgiu a viscose, que foi a primeira. Essa descoberta da viscose envolveu alguns processos de obtenção. Então, não se chegou na viscose de primeira. Alguns processos foram precisos para poder chegar nesse produto. Primeiro foi nitrocelulose, depois rayon cupramônico e só aí a viscose. Quais são as diferenças entre esses três tipos para a gente finalmente chegar no objeto aqui do nosso estudo? A viscose, esses são esses processos diferentes, nitrocelulose, rayon cupramônico e depois a viscose, as diferenças são diferenças de ligações químicas. Então, as ligações químicas foram testando diferentes ligações até finalmente chegar na ligação química da viscose. E como isso tudo aconteceu, a história dessa fibra? Já no final do século XIX, alguns pesquisadores eles já estavam envolvidos em pesquisas para encontrar uma fibra que imitasse a seda. Então, a seda, que era uma fibra têxtil muito valorizada, os pesquisadores então ficavam tentando descobrir uma forma de inventar um produto que imitasse a seda. Então, na observação do bicho da seda, observando como o bicho da seda se alimentava e se alimentando de folhas, um pesquisador suíço chamado Schonel, ele se dedicou a então extrair dessas folhas, extrair desse produto de origem vegetal a nitrocelulose. Então, aqui a gente vem no primeiro produto que foi obtido da pesquisa da celulose, para tentar extrair a celulose. E aí, durante o processo para inventar algumas lâmpadas, quando a lâmpada incandescente estava passando pelos primeiros processos de invenção, eles descobriram que precisava, dentro da lâmpada, colocar um fiozinho bem fininho. Até hoje em dia tem dentro da lâmpada um fiozinho. E para obter esse fio fino de carbono, para que ele pudesse ali acender e fazer as reações necessárias, alguns pesquisadores conseguiram, então, usar essa nitrocelulose, transformar ela em uma solução que era misturado com outros tipos de ácido, e quando essa solução passava por uns furinhos da fieira, formava um fio. E foi aí que eles tiveram a ideia, então, de usar essa nitrocelulose para produzir fios com finalidade têxtil, além de ser usado para essa ideia original que era a da lâmpada. Então, a partir disso, começaram a desenvolver e avançar nessas pesquisas, e aí que surgiu, a partir dessa pesquisa com a nitrocelulose, o rayon cupramônico, que era um fio que antecedeu a descoberta da viscose. Então, da nitrocelulose para o rayon, para a viscose, foram aperfeiçoamentos que foram acontecendo para poder chegar aqui nesse processo final. Então, o processo de obtenção da viscose, ele foi patenteado em 1892 por esses dois caras aqui, Cross e Bevan, e eles descobriram que dessa viscose, desse produto da celulose pura, dava para se produzir
um líquido, um produto que tinha uma textura viscosa, como o próprio nome já diz, uma textura parecida com um mel um pouco mais grosso, assim, e esse produto químico, quando passado pelas fieiras, produzia um fio que conseguia imitar a textura e a leveza da seda. A matéria-prima principal da viscose é a fibra de celulose, é a celulose, a principal matéria-prima dessa fibra é a celulose. E celulose ela é um hidrato de carbono mais abundante dos compostos orgânicos naturais que a gente tem. E a celulose, ela é utilizada na produção da viscose e é obtida da polpa da madeira. Então, da polpa da madeira é retirado esse material para ser transformado na viscose. E ela também pode ser retirada dos linters de algodão. Vocês lembram quando a gente viu na aula do algodão que depois de tirar a fibra, fica uma fibra bem resistente presa na sementinha do algodão? E essa fibra, que é o linter do algodão, ela é também usada para a obtenção da celulose. E aí, como que isso acontece? A polpa da madeira, ela é retirada e ela se transforma numa pasta. Essa pasta de madeira, ela é colocada numa solução de soda e dali se tem uma celulose alcalina. Ela vai pesar 3,5 vezes mais do que essa celulose inicial. Depois ela vai para um tratamento com sulfureto de carbono, olha, são vários nomes químicos, em algumas batedeiras, e o xantato de celulose que vai se formar desse processo químico, ele é um composto vermelho alaranjado, como eu falei para vocês, que tem uma cor um pouco parecida com o mel, um pouco mais escuro do que o mel. E esse composto ele vai ser dissolvido numa solução de soda e aí é que se obtém esse líquido viscoso que é chamado de viscose. A viscose, depois desse líquido, ela vai passar por uma operação de filtragem, que é um período de amadurecimento e ela fica entre 15 a 20 graus. Depois ela é deixada em repouso, esse líquido é deixado em repouso no vácuo para que algumas bolinhas de ar que tenham se formado ali nesse líquido, elas subam e saiam do líquido. Porque se essas bolinhas estiverem ali nesse produto químico, nesse produto viscoso, na hora de fiar, as bolinhas podem sair no fio e causar ruptura no fio. Então, fica ali para todas as bolinhas saírem e depois essa matéria que foi criada, essa massa que foi criada, ela vai passar através das fieiras, que é o que a gente viu lá no começo, que parece um chuveirinho por onde saem os fios do produto que vai ser colocado ali. Então, essa massa viscosa é colocada e depois ela vai saindo os fiozinhos e vão se formando o fio que vai se transformar depois na fibra têxtil. E aí a viscose ela tem algumas vantagens e desvantagens. Os tecidos de viscose são muito usados atualmente, desde a sua época de descoberta, ela já era muito usada e os tecidos foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, se na época já era uma fibra que foi muito usada e que foi muito importante para a transformação da forma de se vestir na época, hoje em dia, com os avanços tecnológicos e também com as misturas que são feitas, porque a viscose, nem sempre um tecido é feito de 100% viscose. Ele pode ser feito da mistura de uma fibra de viscose com uma fibra de algodão, com uma fibra de linho. Então, ela pode ser misturada. E essas misturas e as tecnologias fizeram com que a viscose se difundisse muito. Há algumas vantagens. Muito confortável, especialmente em climas quentes, ela é um tecido fresco que transmite essa sensação de suavidade, absorve muito bem a água. Então, essa fibra de viscose, ela é aplicada em alguns materiais como toalha de banho, artigo de limpeza, absorventes higiênicos, então não é colocado só
na indústria têxtil, é colocado também na indústria de higiene. Lembra que a gente falou que as fibras têxteis, nós falamos até do algodão, ele não é usado só para produzir tecido, elas podem ser usadas para produzir outros tipos de produto, e a viscose também se encaixa nesse caso. Elevada transferência de calor. Então, a viscose ela não retém o calor. Se o seu corpo está quente, por exemplo, ela não vai segurar o calor dentro do seu corpo. Ela vai fazer com que o calor que está no seu corpo passe por ela e saia. Então, isso é uma outra característica que faz com que ela seja muito adequada a climas quentes. Quando a viscose está pura, um tecido é 100% viscose, ele tem um caimento muito fluido. Por isso que ela foi chamado de seda artificial, como se ela fosse uma imitação perfeita da seda. E quando ela é utilizada misturado com outras fibras, ela melhora o caimento dessas fibras. Boa solidez de cores, então a viscose tende a não desbotar, ela absorve muito bem as cores. E o toque suave e macio, o que permite a fabricação de tecidos e malhas muito confortáveis. E a desvantagem da viscose? A desvantagem é que ela tem uma baixa resistência quando está molhada, encolhe e amassa com muita facilidade e é sensível a alguns tipos de ácido acético, vinagre, e amarela e desbota com a transpiração, queima com facilidade. Então, a viscose, quando a gente voltar em sala de aula, que a gente for fazer os nossos testes, a gente vai observar que ela queima muito fácil. Então, é preciso ter muito cuidado na hora de passar a viscose a ferro. Ela amarela com a transpiração. Então, quando a pessoa usa por muito tempo e usa esse produto, usa um produto feito com viscose e tende a suar muito, ela normalmente desbota e amarela. E também a gente vai fazer alguns testes quando voltar para a sala da resistência dela quando molhada. Quando molhar, como que ela estica, o encolhimento, esse fato de ser sensível ao vinagre, ela não reage bem com coisas desse tipo. Então, por exemplo, a gente já observa aqui que a viscose não é um tecido adequado para se fazer um uniforme, por exemplo, ou uma roupa de quem vai trabalhar na cozinha, porque ela é sensível a um tipo de alimento, ela queima com facilidade, a pessoa não pode permanecer suando ali dentro porque vai amarelar. Então, essa é uma característica dela. Só que ela tem muito mais vantagens do que desvantagens. Então, é uma fibra têxtil que acrescenta muito nos tecidos e nas misturas. E uma outra fibra que a gente vai ver aqui é o modal. Lembrando que todas essas fibras que a gente vai ver agora, tanto a viscose como o modal que a gente vai ver agora, eu vou mostrar mais algumas para vocês, são as fibras artificiais regeneradas, que elas se formam a partir de um polímero natural. E esse polímero, como a gente está vendo, é a celulose. O modal, ela também vem da fibra de celulose em um processo bem parecido com a viscose e ela segue alguns processos semelhantes. Então, primeiro é preparado o xantato de celulose e ele tem, nesse caso, uma presença maior de sulfureto de carbono. Esse xantato de celulose, ele vai se dissolver na água e tem uma solução com teor de 6% de celulose. E a matéria fiável, ela não é submetida à maturação. Já a de viscose, ela passa por um processo de maturação. E aqui, ele passa por um banho de coagulação. Lembra que a gente falou que tem 3 tipos de fiação e um dos tipos de fiar é a fiação a úmido. Quando o fio sai da fieira, ele passa por um banho de coagulação, que faz com que esse produto que estava em uma característica viscosa se transforme em um fio sólido, em um fio que não vai mudar mais as suas características. E esse banho de coagulação, por onde o fio vai passar a hora que sair da fieira, no caso do modal, ele não tem mais do que 1% de ácido sulfúrico, em vez de 14% já
na viscose. E a coagulação, ela vai acontecer de uma forma mais lenta. Então, a forma como o fio sai da fieira, sai da massa lá que foi produzido, esse xantato de celulose. Quando ele sai da fieira, ele vai coagular e se tornar um fio permanente de uma forma um pouco mais lenta. E quais são as características do modal, então? Ele também tem um toque macio, semelhante à viscose, só que ele tem uma sensação de segunda pele. Por ser esse toque tão macio, faz com que ele tenha essa característica de segunda pele, é um toque de pele sobre pele. E mesmo depois de várias lavagens, o modal, ele permanece com essa característica de maciez. Ele absorve 50% mais da umidade do que o algodão e de forma mais depressa. Então, o modal faz com que a pele ela permaneça sempre seca e consiga respirar. O modal, ele também absorve cores de uma forma muito rápida. Então, a superfície da fibra, como ela é muito lisa, ela consegue transferir um brilho para os tecidos feitos de modal. O modal, ele é uma fibra têxtil que é muito usada em tecidos para lingerie, por conta dessa característica de respirabilidade, extremo conforto. Então, ele é muito usado na construção de têxteis para essa indústria, para a indústria de roupas íntimas. E aí, um outro tipo de tecido que também vem de fibras artificiais regeneradas a partir dessa massa feita da celulose é o rayon polinósico. Tem um nome aqui complexo, mas que tem a ver com as ligações químicas dele. Então, o rayon polinósico, ele foi descoberto em 1951 no Japão e foi quando foi lançada essa nova fibra celulósica regenerada. Lembrando que a gente está falando de fibras regeneradas. Que ela recebeu esse nome de polinósica e ele tinha uma tenacidade mais elevada quando estado úmido. Reduzia o volume quando estava úmido, menor absorção de água e menor alongamento que a fibra da viscose. O processo de obtenção do rayon é muito parecido com o da viscose das outras fibras que passam por esse processo. E qual é a principal vantagem dele em relação à viscose? É que ele apresenta uma resistência superior. Então, a fibra de rayon ela é mais resistente do que a fibra da viscose. E a manutenção, como é feita a manutenção desse material? Não deve ser lavado em máquina, porque quando ele está molhado, ele perde um pouco a resistência, assim como a gente já falou da viscose. E ele apresenta essa baixa resistência e não deve ser passado em temperaturas elevadas por conta disso. Então, a manutenção ela é bem semelhante com a da viscose, mas ela apresenta uma resistência um pouco maior. Processo de obtenção muito parecido, muda só algumas características químicas. E aí, uma outra fibra que a gente tem aqui é o liocel. O liocel, ela é uma fibra natural também, que vem, não que ela surge da natureza, ela é uma fibra obtida a partir de um polímero natural. Ela foi a primeira fibra nova em mais de 30 anos. Então, durante as pesquisas, foi-se usado muito as mesmas características, como a gente viu o processo de obtenção das fibras, é muito parecido. E, a partir disso, foi criando algumas modificações e quase 30 anos depois surgiu o liocel, essa nova fibra. E ela é fabricada inteiramente de celulose natural encontrada na polpa da madeira. E essa madeira, ela vem de algumas árvores cultivadas em fazendas que são específicas para esse objetivo. Então, ela é considerada uma fibra sustentável, o liocel. A fibra celulósica do liocel ela é fabricada com o uso de um solvente que é orgânico, que tem esse nome aqui super difícil. E, além do solvente orgânico, é usado água
e uma fiação em meio solvente. Esse processo ele usa menos etapas, menos processos químicos e produtos químicos, e o tanto de solvente usado, assim como a água, dá para ser reaproveitado totalmente em um outro circuito, em um novo processo. Então, ele não causa desperdício de água, a água é tratada e pode ser usada novamente, e esse produto químico também não é poluente. Então, o Lyocell ele pode ser considerado uma fibra sustentável. E como é a fabricação dessa fibra têxtil, já que a gente falou que ela foi uma fibra nova que surgiu, já que as outras seguiam sempre um processo muito parecido. Então, a celulose natural usada para produzir o Lyocell, ela é obtida na dissolução da polpa dessa madeira que é colhida, e essa madeira ela é colocada em um solvente não tóxico, um óxido de amina. Então, a madeira é colocada nesse óxido de amina, ela fica ali para poder se dissolver e soltar a polpa da madeira, e depois de filtrado, a solução é expelida nas fieiras, assim como os outros, e produz esses filamentos fininhos, os fios. Esses fios são lavados com água para poder remover o óxido de amina que estava ali no fio que foi usado na polpa da madeira, e esse óxido e a água são depois purificados e usados novamente. A efluência do processo ela é mínima e, mais importante do que isso, ela é inofensiva. Então, esse processo ele não polui, não oferece riscos. E os filamentos depois, eles são secos e passam pelos processos que as outras fibras passam. Eles são frisados para poder misturar com outras fibras, podem ser cortados. Então, depois disso, os filamentos estão prontos para ser produzidos. E por conta disso, o Lyocell é considerado uma fibra mais sustentável, porque não polui e não causa riscos ao meio ambiente. E quais são as principais características do Lyocell? Quando a gente fala das características, eu acho que pra gente é o ponto mais importante do que a gente entender quais são os processos químicos, quais são as ligações, quais são os compostos químicos usados. Para a gente é mais importante entender quais são as características da fibra, porque entendendo as características, a gente vai entender como a gente vai usar esse material e em que ocasião ele vai ser mais adequado para o produto que a gente estiver produzindo. Então, a característica do Lyocell, ele é altamente resistente, inclusive quando está úmido. Lembra que a gente disse que a viscose perde a resistência quando ela está úmida? Já o Lyocell não, ele é altamente resistente. Alta resistente ao nó, resistência ao nó, então ele tende a não formar nós. Excelente propriedade de trabalho, resistência e alongamento. Excelente aproveitamento da resistência da fibra. Então, depois de transformar essa fibra em fio, ele é altamente resistente. Excelente afinidade tintorial. Então, ele absorve muito bem corantes, tintas, reage muito bem com isso. Baixos valores de encolhimento. Isso é muito importante porque o encolhimento, como a gente falou na viscose, ela tende a encolher. Então, a viscose, antes de ser produzida, ela precisa ser lavada para ela passar já por esse processo de encolhimento. Já o Lyocell, ele não encolhe tanto quanto a viscose. Fibrilação controlada, tende a não formar fibrilas, que são como se fossem nozinhos, fiozinhos que se soltam. E frisagem permanente, isso permite um maior alongamento. Então, a frisagem, a gente tem que pensar assim, o fio que ele tiver todo frisadinho, pensa em vou fazer um desenho aqui na tela. Quando o fio ele fica assim frisadinho, ele pode ser alongado, porque aí eu consigo alongar todos esses vai e vens aqui, ele fica assim alongado e depois ele volta a ficar frisadinho. Então, ele tem essa frisagem permanente.
o que possibilita um maior alongamento dessa fibra. E aqui, então, para a gente entender e conseguir recapitular essa parte da aula, as fibras são divididas em artificiais e sintéticas. Qual a diferença de artificial e sintética? As artificiais, elas são obtidas de polímeros orgânicos naturais. Então, o que a gente viu? Ela é obtida a partir da celulose ou de reações químicas derivadas da celulose, e a celulose vem de um polímero, é um polímero natural, que vem de uma fonte natural. Já as sintéticas, elas são obtidas de polímeros orgânicos sintéticos, que são coisas produzidas em laboratório, que não vêm da natureza. Essa é a principal diferença de uma e da outra. E aí, as artificiais são divididas em regeneradas e modificadas. O que a gente viu aqui até agora foram só as fibras artificiais regeneradas. A gente vai terminar aqui nessa parte das fibras regeneradas. E qual é a principal diferença? A fibra regenerada, ela vem do polímero natural. A regenerada, ela é feita a partir da celulose. Ela é trabalhada, a celulose, ela passa por processos para virar uma massa fiável, mas ela vem desse polímero natural. Já a modificada, ela vem de um produto químico que é derivado do polímero natural, que é a celulose. Então, essa é a principal diferença de uma e da outra. A regenerada, ela é feita do polímero natural, e a modificada, ela é feita da derivação química desse polímero natural. Deu para entender? Até agora, a gente viu só o que está aqui na regenerada. Quem baixar os slides de PowerPoint lá no Drive que eu coloquei, a aula tá um pouco maior do que isso que a gente viu até agora, até essa parte do vídeo. Depois eu vou até modificar lá no Drive, vou colocar o slide novo de acordo com a parte que a gente para aqui. Mas quem já baixou e olhou o slide antes de assistir o vídeo, ele é um pouco mais longo. Só que se eu explicar para vocês tudo que tá lá naquele slide, vai ficar muito comprida o vídeo e você já não consegue mais prestar tanta atenção. Então, eu vou parar nessa parte e aí a gente continua na próxima aula a ver as fibras modificadas e também as fibras sintéticas, tá? Então, aqui a gente para só nas artificiais regeneradas. E aí, como eu sempre falo para vocês, no finalzinho da aula, entrem no AVA, lá no AVA tá os links que vocês precisam para assistir o vídeo. Tem o link do YouTube, tem o link do Drive, onde tá os arquivos que vocês precisam para a aula. Lá no Drive eu vou colocar quais são as características principais de cada uma dessas fibras que a gente viu até agora, para que vocês preencham na nossa tecidoteca as partes escritas, para depois, voltando em aula, a gente conseguir fazer os experimentos e os testes em sala de aula. E aí, das 7 às 10, eu vou estar na sexta-feira, das 7 às 10, online no nosso grupo do Skype, que é esse linkzinho aqui. E lá no grupo a gente conversa, tira dúvidas, troca algumas informações que vocês acharem mais... o que vocês assistiram a aula e ficaram com dúvidas, a gente conversa lá, que vocês acharem mais importante, certo? Então, fiquem bem, todo mundo se cuidando em casa, pra gente poder voltar logo para as salas de aula. Até mais!